Olá pessoal, sejam bem-vindos à antevisão dos quartos finais da Taça de Portugal, um clássico entre o Futebol Clube do Porto e o Benfica, um jogo em que todos nós esperamos, adeptos do Porto, adeptos do Benfica, adeptos de futebol em geral e quem acompanha a Liga Portuguesa em específico, porque nós sabemos a importância que estes jogos têm para o nosso país e para as pessoas que gostam de futebol. Portanto, eu acredito que será um jogo muito bem disputado, com dois treinadores, um com muita experiência e outro com uma grande margem de progressão e com grande potencial. Falámos de Mourinho e Farioli. Mourinho, toda a gente conhece os títulos que ele já conseguiu ter no Porto, no Inter, no Chelsea, no Real Madrid, ou seja, um treinador muito vencedor, muito conquistador, mas que tem algumas das suas ideias já assimiladas pelos treinadores de forma geral, e então tem tido algumas dificuldades nos novos projetos que tem tido de ter sucesso. Claro que na Roma conseguiu ter um projeto até decente, no United olhando para o clube também teve resultados decentes, mas agora olhando mais para o Benfica, desde que ele entrou no Benfica perdeu acho que cerca de 10 pontos, tudo em empates, ou seja, não tem tido um percurso muito estável. E a vitória contra o Futebol Clube do Porto amanhã é algo que o Mourinho anseia muito e espera, porque lhe vai trazer alguma estabilidade para poder trabalhar de forma tranquila, mesmo em relação à mídia e tudo. Ou seja, o Benfica neste momento está sobre brasa, certo? E eu acredito que uma vitória no jogo 2 para o Benfica, ou no jogo da manhã para o Benfica, pode trazer alguma estabilidade emocional e alguma estabilidade em termos de pressão pela parte de fora do Benfica, e acho que o Mourinho vai tentar por tudo para ganhar o jogo. Olhando para o jogo em si, vejo um Porto que vai ter como estratégia ficar com bola e ser igual a si próprio na sua construção a 2-3-2-3, uma pressão homem a homem pelo campo todo, vai tentar condicionar sem dúvida a primeira saída de construção do Benfica, e o Benfica depois, na minha opinião, até pelo António Silva está com problemas físicos, o único central disponível é o Tomás Araújo. Acho que é o único central que vai ser clarividente com bola na primeira fase de construção, e também o facto do Enzo Barrenechea não estar disponível, e o Mourinho acho que vai ter que utilizar o Manu, e o Manu não está rotinado, não tem minutos. São vários fatores que dificultam a vida do Benfica para o planeamento deste jogo. Acho que o Benfica, se tentar sair a jogar da primeira fase de construção, vai ter muitas dificuldades contra o Porto. Eu acho que vamos ver um Benfica a tentar ganhar as primeiras e as segundas bolas e a tentar jogar o mais alto possível logo no meio campo adversário. Ou seja, o Benfica sabe o quão eficiente o Porto é na primeira fase de pressão, ou seja, a pressionar a saída desde o guarda-redes da equipa adversária, e acho que o Benfica vai querer saltar essa etapa logo para uma fase intermédia do campo. Olhando também para os jogadores, acho que o Benfica neste momento ainda se encontra algo desequilibrado. Com isto eu quero dizer o quê? Que se jogar, por exemplo, o Sudakov pelo meio, o Benfica vai ter qualidade no último terço, que é onde para mim o Benfica tem mais dificuldade. Mas depois olhamos, o Sudakov não é um jogador feito para reagir à perda, não é? Ou seja, o Benfica neste momento ou está muito talhado para ser combativo, para ganhar duelos, para ser competente no máximo dos momentos do jogo, ou então obriga-se a desequilibrar e a ser muito forte no ataque posicional e não tão forte nos outros momentos do jogo. E por isso o Mourinho escolhe muitas vezes o Barreiro para jogar na posição número 10. Não é para jogar a número 10, é para pressionar alto junto do avançado, é para procurar rupturas, é para utilizar a sua inteligência tática através da condução, e tentar fazer com que o Benfica chegue a outras zonas do campo. Portanto, em relação aos 11, acho que não vão haver grandes surpresas. Olhando às baixas, ou seja, o Porto tem o Francisco Moura lesionado. A meu ver, eu, se fosse treinador, o Martins jogava como defesa esquerdo, ou seja, como lateral invertido, e no lado direito metia o Alberto Costa, mantinha a muralha polaca no meio, Pablo Rosário 6 e a equipa toda normal para a frente. Agora, eu olhando e sabendo que o Farioli olha muito para a experiência dos jogadores, olha muito para a mentalidade dos jogadores, e sabendo que o jogo vai ter muitas segundas bolas, vai ter muitos duelos aéreos, eu acredito que a presença de Benarek, Kiber, Tiago Silva, Pablo Rosário, Frolt, uma equipa muito física, vai levar o jogo para uma dimensão muito difícil de lidar para o Benfica,
porque quer queiramos, quer não, o Benfica nunca vai conseguir igualar estes lados físicos do Porto, porque os jogadores não têm as mesmas características, certo? E a partir daqui eu vejo um Porto que pode conseguir ter o controle do jogo, porque o Benfica vai bater na frente, o Porto tem jogadores mais altos, mais fortes nos duelos, mais agressivos para poder ganhar a primeira e a segunda bola. E outra das abordagens que eu acho que o Benfica vai ter é que o Benfica vai tentar jogar num bloco médio-alto, condicionar a saída do Pablo Rosário, deixar o Porto jogar na largura e vai procurar, nesse momento, quando o Porto se sentir meio que preso, e arriscar um pouco mais no ataque organizado. Eu acho que o Benfica vai estar a jogar à espera desse erro, ou seja, se o Porto falhar um passe nesse momento que arrisca mais, o Benfica vai tentar ferir o Porto. O problema, e aqui eu tenho que dar razão um pouco ao Mourinho, o problema é que o Mourinho, por exemplo, está a jogar à procura do erro. Na transição ofensiva, o Benfica não tem jogadores com velocidade, com aceleração, com explosão para poder ferir os adversários, neste caso o Futebol Clube do Porto. E se o Benfica jogar em ataque organizado, o Porto é muito forte a jogar em organização defensiva, não concede XGs às equipas adversárias. Portanto, qual será a melhor maneira de ultrapassar este Porto? Sem dúvida que nas transições ofensivas é onde o Benfica consegue ter mais hipóteses, porque se chegar ao meio campo do Porto e o Porto estiver completamente organizado atrás, não vai ser através de cruzamentos, não vai ser através de tricotados em frente à grande área, porque o Benfica nem tem muitas soluções para chegar a bola à grande área, ou seja, é uma equipa que nesse momento do jogo ainda tem algumas debilidades. Portanto, eu acredito que se o Benfica tentar encostar para trás o Porto e depois tentar tricotar as jogadas para chegar ao golo, não vai ter qualquer tipo de sucesso, principalmente contra um Porto que é tão competente defensivamente. E o Porto, eu acho que vai ser muito igual a si próprio, e se conseguir entrar na máxima força, com a máxima competitividade, a mentalidade ao máximo, a máxima concentração, sendo igual a si próprio o Porto em termos de ideias, de táticas, de conceitos de ideias, ou seja, se pressionar homem a homem alto, se dificultar a saída do Benfica, se ganhar os duelos como costuma ganhar, se chegar primeiro às bolas como costuma chegar, se meter maior intensidade nos duelos, se meter maior intensidade nas deslocações, nos movimentos de ruptura, se houver entre ajuda e solidariedade como tem havido até aqui, eu acho que o Porto tem grandes possibilidades de passar na taça, mas é sempre um clássico, é sempre um jogo muito difícil e são duas equipas, agora o Benfica pela mão do Mourinho que começa a perceber cada vez mais os momentos do jogo, e uma equipa do Porto que está muito bem trabalhada desde a pré-época. Portanto, este é um jogo que os jogadores, por mais que talento tenham, acho que vai se definir muito pela percepção dos momentos do jogo de cada jogador. Ou seja, os jogadores vão ter que perceber quando é que, por exemplo, os jogadores do Benfica vão ter que perceber quando é que os jogadores do Porto estão a arriscar mais em organização ofensiva, vão ter que provocar esse erro e vão ter que capitalizar nesse erro. Ou o Porto vai ter que perceber onde é que o Benfica se vai sentir aflito e onde é que o Benfica está confortável e vai ter que insistir nesse momento do jogo. E eu acho que este jogo, lá está, é um jogo que vai ser tão preso taticamente que o talento, sim, vai evidenciar-se, mas vai ser preciso muita interpretação dos jogadores para perceberem aquilo que cada momento do jogo lhes pede, certo? Portanto, se estiverem a gostar da análise e da antevisão do jogo da manhã, não se esqueçam de deixar subscribe aqui no canal, de deixarem também subscribe no Patreon para darem sustentabilidade financeira a este canal, e se vocês gostam deste tipo de conteúdo, acho que é algo positivo para mim. Não se esqueçam também de deixar os comentários, comentarem a vossa opinião sobre o 11, a vossa opinião sobre a estratégia de cada treinador, isso é muito importante para mim. Partilhem o vídeo com os amigos e metam hype no telemóvel, porque isso também ajuda imenso no algoritmo, maltinha. Portanto, deixem-se estar aqui sentados porque já vamos passar à análise em vídeo. Antes de passarmos à análise em vídeo, pessoal, vamos então ver os 11 titulares de cada equipa. E este é o 11 que eu acho que o Farioli vai escolher, não é o 11 que eu escolheria se fosse treinador. Se fosse treinador, temos Diogo Costa na baliza com Tiago Silva, Bennareca a fazerem dupla de centrais pela primeira vez. Kivior, lateral esquerdo, e uma posição onde ele já jogou bastantes vezes no Arsenal da Premier League. O nível da Premier League, na minha opinião, tem equipas que jogam um futebol mais competitivo do que o Benfica está a jogar neste momento, portanto não será o teste de dificuldade mais elevada que o Kivior teve a jogar a lateral esquerdo, certo, malta? Temos o Rosário como meio defensivo, até porque tem sido o jogador mais competente, o jogador mais equilibrado e o jogador mais consistente dessa posição. O Alan Varela tem perdido todos os indícios
de consistência que estava a apresentar no início da época. O Martim Fernandes à direita, até porque nós ao termos o Kivior como lateral esquerdo, é um lateral mais defensivo, é basicamente um defesa esquerdo, e o Martim Fernandes tem tido exibições muito boas como lateral direito, e eu acredito que ele vai fazer muitas incursões, vai fazer muito o papel de joker e vai criar muitas superioridades, seja no meio campo, seja depois a fazer tabelas com o PP no meio campo adversário, ou seja, olhando para o perfil, jogando o Kiber, joga Martim, porque o Alberto é muito competente defensivamente, mas ofensivamente não traz tantas armas para a equipa do Porto. Depois no meio campo vai ser igual a si próprio, com Gabriel Veiga e Froholt, isto é a minha opinião, Samu na frente, PP na direita e Borja Sainz na esquerda. A equipa do Benfica vai ser composta por Pavlidis, o internacional grego na frente, que está numa forma espetacular e que eu acho que joga imenso, joga mesmo muito futebol. O Sudakov como extremo esquerdo, sendo que uma das dinâmicas, player 2 aqui não mudei, é o Dalo, vocês já sabem. Uma das dinâmicas do Sudakov é basicamente o Sudakov vai dentro, o Dal projeta-se fora na largura e depois o Manu usa o espaço deixado pelo Dal quando o Dal sobe para a posição do Sudakov. E isto acontece muito no ataque organizado do Benfica, é uma das mecânicas utilizadas pelo meio campo do Benfica, ou seja, esta troca, o Sudakov vai dentro, o Dal vem fora e neste caso o Manu vai para a posição do lateral esquerdo para ver o jogo de frente e para poder construir sem pressão. Trubin na baliza, Tomás Araújo e António Silva a fazerem dupla de centrais, sendo que o José Mourinho falou que podiam jogar jovens da equipa B como centrais. Dedic à direita, um dos melhores laterais da liga, Ausnes como o extremo direito falso, que vem muitas vezes para dentro e também consegue perceber aquilo que o jogo lhe pede, e para mais que o Ausnes tem uma capacidade de pressionar muito acima da média. Tem muitos pulmões, portanto é um jogador muito intenso, acredito que será titular. Rios, Manu e Barreiro no meio campo, portanto esta será muito a equipa titular do Benfica, pessoal. Espero que estejam a gostar do vídeo, não se esqueçam de deixar a vossa opinião sobre o 11. Portanto, passando aqui para a análise em vídeo, nós estamos agora na parte da organização defensiva do Benfica e nós conseguimos ver aqui com uma bola do lançamento do pós-Estoril e vemos a organização do Benfica, a largura defensiva bem fechadinha, o espaço entre linhas que é inexistente, a distância entre os jogadores certinha, o próprio triângulo do meio campo aqui bem definido, neste momento com 2 pivôs à frente da defesa. Depois vemos a definição do triângulo da frente também. Conseguimos perceber como é que o Benfica defende em organização defensiva. Depois é uma equipa que alterna muito entre o 4-4-2, o 4-2-4, o 4-4-1-1, na saída com bola, mas para já deixámos-nos estar aqui na organização defensiva. Vocês conseguem ver aqui a equipa de Estoril a conseguir saltar na pressão do Benfica, ou seja, o Rio está atrasado em relação ao seu adversário. Nós reparamos aqui que o Barreiro está muito mais próximo do seu adversário do que o Rios. O Rios, quando for saltar no adversário, o adversário já teve tempo para se canear e para perceber que estava sozinho, vai jogar de apoio e faz 1-2 com o colega e consegue saltar a pressão do Benfica com alguma facilidade. Outra das coisas que eu reparei é que o Benfica, em lances de lançamento lateral, bolas paradas, pontapés de baliza do guarda-redes, a equipa junta muito, tira a largura toda do campo. Vocês reparem, ou seja, em quantos metros quadrados a equipa do Benfica está metida. Fecharam o campo de 11 num campo bastante pequeno, como vocês conseguem ver aqui. E o que é que isto evidencia? Isto evidencia uma maior capacidade de recuperar a bola e de ganhar a segunda ou a terceira bola, se for o caso, e tirar a bola depois da zona de pressão, por exemplo, com o movimento do Dedic, que neste caso é o último homem. Outra vez um lance onde vocês conseguem ver a equipa do Mourinho bem fechada e a utilizar poucos metros do campo para ter uma maior taxa de sucesso no momento de ganhar a primeira e a segunda bola. Como vocês conseguem ver aqui, a equipa está tão juntinha que tem bastante facilidade em ganhar as primeiras e as segundas bolas neste caso. Vemos um 4-4-1 a transformar-se num 4-4-2, com o Barreiro a saltar da posição de médio ofensivo para a posição de segunda avançada, com a intenção de pressionar a defesa do Estoril. Saltamos então agora já aqui para o jogo do Braga, um jogo em que eu acho que o Mourinho é demasiado
contido e o Mourinho pensa demasiado na própria baliza, e aqui conseguimos ver uma linha de 6 da equipa do Benfica, ou seja, uma equipa que gastou 120 milhões e uma equipa que investe constantemente, uma equipa que tem dos maiores valores do plantel em Portugal, de jogar assim contra o Braga, com uma linha de 6 aos 5 minutos, não é, na minha opinião, não é nada. Temos o Osnes, que basicamente nem consegue ter papel nenhum nesta equipa, que o papel dele é só tapar buracos, tapar espaços, acompanhar laterais, perde a magia toda o Osnes, apesar de ter feito um enorme golo. Ou seja, vemos o Barrena cheia metido dentro da linha defensiva, vemos agora o Rios metido da linha defensiva, mas a equipa que o Benfica jogou normalmente foi com o Osnes projetado na linha de 5, uma linha de 4 mais o Osnes a fazer da ala direito. Eu acho que o Porto, sinceramente, o Benfica contra o Porto não vai ter esta estratégia, até porque na segunda parte o Benfica, o Mourinho, já remudou essa estratégia, já não pôs o Osnes a fazer parte da linha de 5. Reparem bem na dúvida que ficava aqui: o Salazar vinha participar na primeira fase de construção, nem o Osnes nem o Dedić o acompanhavam, o Dedić ficava a uma distância que havia em relação ao Salazar, ou seja, se a bola entrasse no Salazar, o Salazar tinha tempo para se virar, para decidir, para conduzir. E, reparem bem na distância entre o Tomás Araújo e o Osnes, é incompreensível. Se houver um movimento de ruptura do Paulo Vítor, por exemplo, aqui, e se esse movimento fosse solicitado com um passe longo da parte de trás do Braga, o Benfica ia estar com muitos problemas. E este problema aqui já foi resolvido aqui à entrada da primeira parte. Reparem bem, eu acho que é esta a estratégia que o Benfica vai trazer a maior parte do tempo, ou seja, vai-se pôr neste bloco médio-alto, com os dois pontas de lança que não são pontas de lança, o Pavlidis e o Barreiro, a taparem o Rosário, vão obrigar o Porto a jogar na largura e depois aí apertar para fazer com que o Porto erre e tentar capitalizar isso com lances de maior velocidade, seja por uma tabela associativa do Osnes com o Dedić, seja com uma cavalgada do Dedić em condução, etc. Acho que esta vai ser a verdadeira estratégia do Benfica contra o Porto, é manter assim este bloco médio-alto, não sair em pressão, porque sabe que o Porto sai muito bem da pressão, e depois fechar aqui ao máximo o espaço do Rosário, do Froholt e do Veiga, e o Porto aqui vai ter que fazer bastantes movimentos de ruptura, e nestes movimentos de ruptura tem duas hipóteses: ou os centrais acompanham e estica maior espaço entre linhas, entre o defesa e o médio, ou os centrais não acompanham e a bola entra num timing certo e o Porto pode chegar ao golo com bastante facilidade. Vemos aqui outra vez o Benfica igual a si próprio e a defender um 5-4-1, mas na segunda parte já houve esta diferença, ou seja, o Osnes, que estava a fazer parte da linha de 5 como um ala direito na primeira parte, na segunda parte já fazia parte da linha de 4 no meio campo, e quem baixava para a linha de 5 neste caso foi o Rios, e que nós conseguimos ver aqui o Rios com esse posicionamento versátil a ir para a linha e a saltar da linha defensiva. Ou seja, eu acho que se o Benfica tentar defender com uma linha de 5 vai ser muito mais com o Rios metido dentro da linha do que propriamente o Osnes a dar a cobertura por fora, mas isto é só a minha opinião, atenção. Noutro jogo à parte já conseguimos ver o Rios a fazer exatamente o papel da linha de 5, portanto eu acho que é isto que o Rios vai fazer parte da linha de 5, e depois vamos ter o meio campo com Manu e Barreiro lado a lado na linha de 4, ou seja, um 5-4-1, com o Rios no meio dos centrais e os dois médios centros a serem Barreiro e Manu Araújo. Passando então aqui às ações ofensivas, pessoal, vemos o Benfica a tentar atrair a pressão do Estoril para a primeira fase de construção do Benfica e depois a solicitar com uma bola na frente, um passe longo e depois bastantes homens do Benfica para ganhar a segunda bola. O que nós temos que ver aqui é que o Benfica, se o Tomás Araújo tiver muito espaço para construir, eu acredito que ele vai definir com bastante eficácia, porque é um dos seus pontos fortes, a técnica de passe e a visão de jogo. Eu acho que o Porto, para condicionar bem o Benfica, não pode permitir que o Tomás Araújo tenha bastante espaço para jogar. Outra das mecânicas existentes no jogo do Benfica é os movimentos de apoio do Pavlidis e o quanto os jogadores da sua própria equipa acreditam nele e o solicitam nesse momento. É o que nós conseguimos ver aqui. Outro dos momentos é que os centrais, sempre que têm espaço para rodar o flanco, tentam rodar o flanco com um passe longo, tentando aproveitar depois o espaço para o Dedić. Neste caso aqui o Otamendi fez um passe longo sem muita qualidade. O Rios estava próximo, conseguiu ganhar o duelo e ficou com a bola para o Benfica. O que eu estava a falar há bocado, ou seja, o Benfica jogar no erro e tentar aproveitar a projeção em drible e em condução do Dedić para tentar ferir o Porto,
Vocês conseguem ver aqui um bom exemplo disso do Dedic com essa capacidade, ou seja, reparem, o Dedic aqui vai tentar usar o Osnes como bait, como o isco, para quê? Para o jogador de Estoril pensar que a bola vai entrar nele e ele até acaba por fazer o desarme a pensar que ele ia para dentro e depois acaba por ir para fora e ganhar a profundidade do campo, fazendo ali 2, 3 bicicletas, 2, 3 pedaladas, e o Benfica conseguiu chegar à zona de finalização. Outro dos desenhos que se vê também com bola no meio campo adversário é um 2-4-4. É algo que se vê bastante também na formação do Benfica. E depois aqui a transição do Benfica, normalmente a transição defensiva do Benfica normalmente não é muito boa, e eu vou-vos explicar porquê. Como o Sudakov não joga aberto na linha e é o lateral que dá essa largura toda, e do lado direito o Dedic também se projeta muito no ataque, o que acontece é que o Benfica, quando perde a bola, normalmente nunca está preparado para o momento da perda. Os laterais estão tão projetados na frente que a distância que têm que percorrer até recuperarem a posição defensiva é enorme, e as coberturas feitas para a projeção dos laterais não são feitas com muita eficiência. O que eu acredito é que se o Benfica tiver essa coragem para projetar os laterais na frente, vai-lhes correr muito mal, sinceramente, porque o Porto é uma equipa que é muito capaz de aproveitar esses espaços e normalmente não brinca nesse tipo de momentos. Ou seja, se reconhecer ali um espaço, vai tentar ser objetivo, vai tentar ser vertical e vai magoar. O Porto magoa mesmo. O Porto não é aquela equipa que anda ali, não. O Porto, à mínima coisa, vai lá, magoa, marca e vem embora e acabou. Não há hipótese. Não anda ali com rodeios, não anda ali com teatros, não precisa de grandes Rodriguinhos, não precisa de grandes fintas, grandes floreados. O Porto só precisa de reconhecer o espaço, identificar o espaço e atacá-lo. É o que o Porto faz e é o que o Porto vai fazer contra o Benfica, sem qualquer dúvida. Aqui é o que eu vos digo, o Benfica pode não ter os melhores jogadores para a transição ofensiva, ou seja, não tem velocidade, não tem explosão, não tem extremos, como agora o André Luiz, que foi falado para o Benfica, mas ainda assim é o momento do jogo onde eu sinto que o Benfica consegue ter mais eficiência no jogo ofensivo. Reparemos aqui o Osnes, o Pavlidis e o Sudakov na transição ofensiva, e os três conseguiram ludibriar bem o lance até chegar à grande área adversária. Chegando à grande área adversária é quando eu sinto que o Benfica tem mais dificuldades. Destacar aqui este grande ponta de lança que é o Pavlidis, que é sem dúvida para mim um excelente ponta de lança. Reparem aqui neste movimento, é uma boa jogada do Benfica. O Barreiros abre na largura para dar a profundidade ao lance, depois através da condução esperou, temporizou o movimento de ruptura do Pavlidis e depois a bola acabou por entrar no espaço perfeito para o Pavlidis poder aguentar o choque, ou seja, aguentou o choque, o adversário foi ao chão e depois a técnica de chapéu é sem dúvida para mim de realçar, é de um jogador de alta qualidade. Reparemos outra vez o lance onde conseguimos ver a largura defensiva do Benfica toda fechada para ganhar a primeira e a segunda bola. Isto é algo que se vê muito no Benfica e acho que é algo bem feito porque tem mais probabilidade de ganhar as bolas. Outra coisa que eu reparei numa saída marota do Benfica foi que o Trubin convidou a equipa toda a subir, certo? E depois os jogadores começam todos a subir e a equipa adversária pensa, olha, o Benfica vai bater na frente outra vez. E neste momento o Dedic faz um contramovimento em relação aos seus colegas e vai receber a bola de forma solta, como vocês conseguem ver aqui. E a jogada toda ela é muito bem feita até ao momento de decisão do Trubin. Reparemos aqui, perfeito. O Trubin aqui tem tudo nas mãos. Reparem, ele vai solicitar estes 4 jogadores que estão basicamente homem-homem, 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 e ele vai solicitar isso e vai tentar com que o Benfica se consiga capitalizar nesse aspecto. O que é que eu acho que o Benfica ganhava mais aqui? Reparem no espaço entre o ponta-lança e os médios. Aqui este espaço tem que ser aproveitado. Porquê? Porque se a bola entrasse aqui no movimento de aproximação do médio, o João Carvalho provavelmente ia ter que saltar no médio. O espaço entre o João Carvalho e o meio defensivo ia ser muito maior. Ou seja, o Benfica ia conseguir fazer deste pontapé de baliza, encontrar espaço, encontrar espaço, encontrar espaço, encontrar espaço. Ou seja, isto depois é um efeito dominó. Porque agora eles vão ter que fechar este espaço. Ao fechar este espaço vai abrir outro. E esse depois fosse aproveitado outra vez pelo Benfica, é o tal efeito dominó que eu falo, que o Turbina acabou por mandar esse efeito dominó para o lixo ao bater a bola na frente como bateu aqui. Que o Benfica, na minha opinião, nem sequer tem jogadores com essas características para disputar tantas bolas assim na frente como faz. Aqui
quando o Lopes Cabral entrar em campo, já sabem que é um jogador que vai procurar muito mais transições ofensivas, vai procurar muito mais verticalidade, muito mais ferir os espaços. Reparem aqui, o Rios, com um posicionamento até muito bom, muito interessante, que está completamente aberto na esquerda, nos espaços das costas dos médios do Estoril, e isso vai permitir ao Sidney Cabral jogar nele de frente, procurar agredir a profundidade, como vocês conseguem ver aqui. Ele agride a profundidade e o Rios meteu-lhe o passe como deve de ser, e o Lopes Cabral conseguiu logo ter impacto, mal entrou no jogo. Entrou muito bem, e acho que até é um jogador que pode ser titular por surpresa na equipa do Benfica, porque tem características de drible, características de velocidade e características de intensidade que até me podem levar a achar que ele pode ser opção no Clássico. Outro jogador que também pode aparecer na segunda parte é o Bruma, que já está a começar a recuperar a forma física, depois daquela longa lesão que teve de quase um ano parado. Reparem, o Benfica alterna entre construir a 2-4 e 2-3, ou seja, às vezes só o Barrenechea que participava na construção, outras vezes o Rio já baixa e participa também, ou seja, o Benfica varia numa construção entre 2-3 e 2-4. Mas reparem aqui, uma coisa que fica muito à vista, maltinho, é que o Benfica está a construir a 2-4, mas a intenção do Benfica é partir o jogo. Porquê é que eu digo isto? Reparem, o Osnos não está com intenção de vir procurar jogo associativo. O Barreiro não está a procurar jogo associativo. O Pavlidis não está a procurar. O Sudakov, a mesma coisa. O que é que isto me leva a achar, pessoal? Leva-me a achar que o Mourinho quer que os seus jogadores tenham este espaço que está à frente do Dedic, e para os jogadores terem esse espaço, os jogadores dos 4 da frente têm que estar bem cravados ali, que é para os laterais não os acompanharem. Ou seja, se o Osnos viesse aqui no movimento de aproximação, provavelmente o lateral adversário ia acompanhá-lo, e este espaço aqui já não ia existir para o Dedic poder progredir com bola, certo? Agora, eu depois não vi o Benfica a aproveitar esse espaço, portanto eu não percebi bem qual foi a ideia. Se a ideia era cravar e usar esse espaço, por exemplo, para o Dedic progredir com bola, ou se era simplesmente jogar na frente e procurar o homem a homem, e a dificuldade que isso cria às defesas adversárias. Outra das mecânicas que conseguimos ver aqui é o Sudakov bem dentro para participar na jogada como um médio. Portanto, muita gente diz: o Sudakov não é um extremo, o Sudakov não tem características de extremo. Claro, o Sudakov não tem características de extremo, nem joga como extremo no Benfica. O Sudakov joga como um avançado interior, joga como um falso extremo. E ele nunca está na linha. É muito raro o Sudakov estar na linha. Reparem, o Sudakov está a construir como um terceiro médio neste caso. O Barreiro está a procurar a profundidade porque tem essa intensidade física, essa velocidade para poder ferir os espaços nas costas do adversário. E o Sudakov vem dentro. Portanto, o Sudakov não anda a jogar a extremo. Simplesmente tem sido um jogador que não tem estado ao nível que devia de estar para o preço que custou. Vamos ver aqui então o Tomás Araújo. O Tomás Araújo é este jogador que se eu for o Farioli, eu não quero que o Farioli dê nenhum tipo de espaço a este jogador para construir, porque é dos jogadores que para mim mais se distingue e que mais pode trazer coisas positivas ao ataque organizado do Benfica, e é o central. Mas é um central que tem um perfume, tem uma noção de jogo, uma visão de jogo muito acima da média. Aqui neste lance também deu para ver que o Benfica é um perigo nas bolas paradas, e o lance, a bola batida pelo Sudakov foi perfeita, a bola levava olhinhos para a cabeça do Otamendi e acabou por chegar num 1-0, acho que era 1-0 ou 1-1. Não, foi 1-0. Acabou por chegar a 1-0 numa bola parada ao Benfica. Portanto, aqui conseguimos ver outra vez a construção com bola do Benfica para tentar sair a jogar com o 2+4. Neste lance aqui, mais uma vez a prova que o Benfica pode não ser a equipa mais forte em termos de características para a transição ofensiva, mas o treinador continua a ser muito talhado para esse momento do jogo, ou seja, para convidar os adversários a subir e feri-los nas transições ofensivas, um pouco como o Porto faz, não é? Só que o Porto tem dois extremos com muita velocidade e o próprio ponta de lança tem muita explosão. Isto ajuda. Agora nós conseguimos ver aqui que o Osnos fez aquele golo fantástico fora da área, e o golo fantástico fora da área nasceu numa transição ofensiva conduzida pelo Sudakov, certo, pessoal?
Vemos aqui um 4-4 do Benfica, os jogadores, um 4-3 do Benfica, mas o Sudakov demorou muito tempo a soltar, demorou muito tempo a decidir e acabou por perder a vantagem, ou seja, o Sudakov aqui tem que conduzir na máxima intensidade possível até o adversário se colar a ele. Quando o adversário se colar a ele, solta o colega e faz o movimento de ruptura. E como aqui demorou muito a decidir. O que ele fez era exatamente isto, mas com uma velocidade de mais andamento, mais rápido. Mira a bola e zau, não é... é rápido. Estão a entender? Outra das coisas que o Benfica provavelmente vai tentar usar é o Richard Rios como arma de remate fora da área, porque o Benfica é o que eu vos digo. Quando chega à entrada da grande área, tem dificuldades para chegar à grande área. Porquê é que o Benfica não cruza tantas vezes? O Pavlidis não é um fenómeno no jogo aéreo. Por isso é que o Benfica até quer comprar o Luca, aquele avançado muito alto, com uma estatura muito alta, muito forte na área. Que é para quê? Chegar a este momento do jogo, que o Benfica até tem facilidade em chegar a este momento do jogo e poder solicitar um cruzamento na área e poder ter sucesso com isso. Neste momento o Benfica chega a esta parte da grande área, circula ali, vai à direita, vai à esquerda, vai à direita, vai à esquerda, mas não tem ideias para conseguir meter a bola dentro da grande área. Muitas das vezes o que aconteceu aqui no final do jogo do Braga-Benfica, o Richard Rios meio que tempestivamente tenta chegar ao golo através do remate fora da área, porque a equipa não consegue apresentar mais nada só neste último momento, certo? A equipa não também faz dramas muitas das vezes relacionados com os resultados, certo? O Benfica é uma equipa que teve vários resultados positivos, um empate ou 2 empates que não devia ter tido, mas perdeu perdeu a vantagem desses jogos nos últimos minutos. E isso tem a ver mais com a própria concentração, com a própria mentalidade, com a própria personalidade, do que propriamente com o modelo de jogo, do que propriamente com o treinador, do que propriamente... Para mim, a escolha da personalidade dos jogadores não foi a melhor. Basicamente é isso. Acho os jogadores do Benfica com muita qualidade em muitos aspectos, que podem trazer armas muito boas para o Mourinho, mas em termos de personalidade, de atleta de elite de topo, de capaz de deixar tudo pelo clube e fazer tudo pelo clube, eu não sei se o Benfica nesse aspecto fez as melhores escolhas. O que nós conseguimos ver aqui é tal nuance muito vista no ataque do Benfica, com o Dal projetado na largura, o Sudakov a meter-se então dentro, por isso que eu vos digo que ele não é extremo nenhum, e depois o Barrenechea a baixar para construir a 3 no espaço deixado do Dal. Isto é uma mecânica muito utilizada pelo Benfica e eu acredito que se o Porto, por exemplo, se apanhar a ganhar 1-0 ou 2-0, se tudo correr bem, e se o Porto depois vai baixar as linhas, nós vamos ver esta mecânica no ataque organizado do Benfica. Isso eu tenho a certeza, tenho completamente a certeza. Outra das coisas que eu não quero ver a minha equipa nunca a fazer, e eu já vos disse isto há bocado, é dar este espaço enorme ao Tomás Araújo. Isto é completamente ridículo o que se está a passar aqui, porque o Famalicão, ao dar este espaço todo ao Tomás Araújo, reparem, o Tomás Araújo tem tempo para temporizar o passe, ver o movimento de ruptura do Pavlidis, dar tempo ao Pavlidis para fazer o movimento de ruptura perfeito em termos de espaço, em termos de timing, e a bola é metida na perfeição pelo Tomás Araújo. Reparem aqui, ou seja, eu, treinador, eu não quero que o Tomás Araújo tenha espaço. Não pode. O Tomás Araújo é meio segundo e está lá alguém em cima, porque senão vamos ter problemas graves. Reparem aqui o que nós estamos a ver, é o 4-2-4, é por isso que eu vos digo que o Benfica alterna muito neste sistema, e depois tenciona abrir e fazer, quase que faz, reparem, o Benfica tem um quadrado no meio campo, neste caso foi o Osnes a jogar por dentro com o Rios e Barrenechea, ou seja, temos um quadrado no meio campo, isto faz lembrar quase um 4-4-2 clássico. Pronto, é assim que o Benfica às vezes tem jogado e tem tentado sair a jogar. O problema está neste momento, quando a equipa está toda aberta, se perde ali uma bola, não está nos posicionamentos perfeitos para reagir à perda, na minha opinião. Passe longo para a incursão do lateral no jogo do Benfica e acabou por funcionar muito bem. Reparem mais uma vez a tal troca que eu vos digo. O Barrenechea baixou para o lugar do Dal, o Dal projeta-se na largura para dar profundidade de largura e o Sudakov joga dentro e a bola acaba por entrar no Sudakov, que está quase que perdido, ou seja, não é perdido. Quem está perdido de marcação é os jogadores de Famalicão, ou seja, o facto desta troca dificulta muito aos jogadores adversários, porque nunca sabem quando é que a troca vai acontecer, e o Sudakov, supostamente o homem de Sudakov é o lateral direito, não é o médio, e nesta troca de posicionamentos o Benfica pode encontrar espaços para conseguir ludibriar os adversários, e nós conseguimos ver isso com muita facilidade aqui. Outro dos exemplos muito bons, onde conseguimos ver, neste caso, o Osnes por dentro, o Dal por fora,
e conseguimos ver isto tudo muito bem. O Sudakov aqui já estava a jogar numa posição mais 10, tinha trocado com o Osnes, mas conseguimos ver isto muito bem. O quadrado do meio campo, que é composto por Pavlidis, Barreiro, neste caso Barrenechea e Rios. Amanhã vai ser Rios, Manu Araújo, Barreiro e Pavlidis. Acho que é o que vamos ver muito, o 4-2-4, a construção a 2+4, a construção a 2+3. Os laterais do Benfica só vão arriscar se projetar na frente se tiver o jogo 0-0 aos 70 ou se o Benfica começar a perder o jogo, certo? Acho que até haver esse momento de chegar aos 70 minutos e o jogo está 0-0, eu acredito que o Benfica vai estar muito contido e não vai dar qualquer tipo de espaço ou erro ao Porto para poder capitalizar, porque o Porto neste momento está num nível de confiança e num nível coletivo superior ao Benfica, e o Benfica não quer dar esses erros individuais para o Porto poder utilizar e construir um resultado até bastante positivo para a equipa azul e branca. Portanto, maltinha, a minha antevisão é esta. Espero que tenham gostado do vídeo. Eu acredito que o Porto vai ganhar o jogo, porque neste momento é uma equipa mais competente. Deixem nos comentários a vossa opinião em relação aos treinadores, em relação ao modelo de jogo, em relação ao resultado, em relação ao 11. Não se esqueçam de dar subscribe no canal. Quem puder ajudar um bocadinho também dá subscribe no Patreon. E basicamente é isso, maltinha. Um grande abraço, fui e até depois de amanhã, que amanhã é dia de jogo. Grande abraço!